boa tarde. Está no ar o programa Saúde em Dia e eu, Dr. Ângelo Parvinha, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, estou aqui junto com todos vocês, internautas, tá? E vocês aqui da televisão hoje. E hoje vamos falar sobre um tema delicado para o homem, mas que deve sim ser conversado por todos nós, tá? Afinal, a prevenção do câncer de próstata pode salvar vidas. Então, para falarmos sobre a campanha do Novembro Azul, eu recebo aqui no estúdio do Saúde em Dia o especialista em Biologia Molecular e em sequenciamento de DNA da Thermo Fisher Scientific, Rafael Fonseca. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Dr. Ângelo. É um prazer estar aqui para a gente falar do Novembro Azul. O prazer é todo nosso, tá bom? E você que nos acompanha ao vivo pela TVSC, TV São Caetano, já pode começar a enviar suas perguntas pelo nosso WhatsApp 945647884 ou pela nossa página do Facebook. Nos últimos anos, os pesquisadores começaram a entender como algumas mutações, alterações no DNA podem fazer com que as células normais da próstata se desenvolvam de maneira anormal, formando o câncer. O DNA contém as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todas as células. E as alterações hereditárias no DNA de determinados genes são responsáveis por cerca de 5 a 10% dos casos de cânceres de próstata, tá? Primeiramente, vamos explicar para o pessoal de casa como funciona o sequenciamento genético. Me fala uma coisa aqui, Rafael. A partir de agora, Rafael, Ângelo, chega de doutor, tá bom? O câncer de próstata é hereditário em todos os casos, mas vamos começar um pouquinho antes sobre o sequenciamento genético. O que é isso? Bom, o sequenciamento genético é a maneira como a gente aborda o DNA, a maneira como a gente testa o DNA, para a gente conhecer as alterações que estão presentes nos indivíduos que vão predispor aquela pessoa a determinadas doenças. Existem alguns tipos de câncer que podem ser hereditários e as diferenças entre as pessoas, elas se originam por diferenças nesse DNA, nesse material genético. E o sequenciamento de DNA é a ferramenta para a gente conseguir analisar identificar essas mutações. Parece que nós temos uma imagem aqui, é um DNA, né? Parece isso? Isso. Uma cadeia. Isso é uma representação de como seria o nosso DNA. A gente tem nas nossas células, cada uma das nossas células tem 3 bilhões de bases que compõem essa estrutura do DNA e as variações entre as pessoas são muito pequenas. Essas 3 bilhões de bases que a gente tem, o que eu tenho é muito parecido com o que você tem. São pouquíssimos pontos dentre essas 3 bilhões de bases que vão determinar as nossas diferenças. E com o sequenciamento de DNA, eu consigo entender essas diferenças e conseguir dizer se a gente tem risco maior de determinadas doenças ou não. Ou seja, cada indivíduo é portador de um tipo de DNA específico. Mesmo que sejam pequenas diferenças, você tem o seu, eu tenho o meu, é assim? Exato. As diferenças são muito poucas entre as pessoas e elas que são as responsáveis por tantas variações que a gente tem entre as pessoas. Antigamente morria-se uma pessoa e tudo mais tal, por alguma tragédia, e até você conseguir a arcada dentária, hoje já se pede o DNA, né? Sim, é uma maneira de fazer a identificação, por exemplo, dessas pequenas diferenças que a gente tem, a gente consegue inclusive fazer a identificação humana. Vamos voltar para aquela primeira pergunta. Então, o câncer de próstata é hereditário em todos os casos? Não, de maneira alguma. A porcentagem dos cânceres de próstata que são hereditários, ou seja, aqueles que estão sendo herdados pela família, é pequena. De 5 a 10% desses casos são realmente hereditários. Todo o restante são casos que a gente chama de casos esporádicos, que eles aparecem sem uma relação genética tão forte. Existem procedimentos para que haja uma prevenção ou um alerta de que o homem pode vir a desenvolver o câncer? Sim, eu acho que ao invés de falar de prevenção, a gente pode falar em detecção precoce. Perfeito. Existem sim maneiras de se fazer detecção precoce. A maioria delas, as mais clássicas, elas não são análises genéticas, como, por exemplo, o PSA, ele é um marcador que está na circulação, ele está no sangue, não é um marcador genético. Existe também o exame de toque retal, que é um outro procedimento para você fazer realmente a detecção precoce, não é necessariamente a prevenção. O objetivo é a gente detectar
se o câncer já está instalado no indivíduo. Isso é muito importante, nós estávamos conversando agora há pouco também, né? Porque uma coisa é você tratar uma coisa que já está detectada, né? E outra coisa é você detectar alguma coisa que pode vir a se instalar. Isso é uma coisa fantástica, quer dizer, daqui a bem pouco tempo, dificilmente as pessoas vão ter câncer, ou pelo menos aquelas que já têm, dificilmente a gente vai poder falar, olha, faça assim ou faça assado. Você já detectou antes, você já pode tomar uma posição anterior àquela pior, né? Isso, existem testes que são, cujo objetivo é você detectar se a pessoa tem um risco de desenvolver o câncer. Agora, existem outros testes, como é o caso do PSA e o exame de toque retal, cujo objetivo é você detectar precocemente o câncer que já está instalado. Qual a importância do sequenciamento do genoma na prevenção do câncer? O câncer ele é uma doença genética, então, mesmo que ele não seja de origem familiar, mesmo que ele não esteja sendo herdado na família, o câncer ele é, de qualquer maneira, uma doença genética. Então, o sequenciamento de regiões do genoma é uma abordagem muito importante para a gente entender, seja no âmbito da pesquisa, para a gente entender os motivos pelos quais o câncer aparece, ou seja, como diagnóstico mesmo, para a gente detectar precocemente, para a gente conseguir informações sobre o risco de desenvolvimento de algum tumor, e também quando o câncer já está instalado, é possível você analisar a sequência do DNA do tumor e buscar quais que são as alterações daquele tumor para a gente fazer uma melhor abordagem terapêutica. E qual teste é indicado para detecção precoce do câncer de próstata? Bom, o clássico realmente é fazer o PSA e o exame de toque retal. A gente sabe também, são coisas mais recentes, são tecnologias mais novas e mais avançadas, que a gente pode colocar no contexto da análise também alguns marcadores genéticos. Então, apesar de não ter um marcador genético clássico para o câncer de próstata, a gente consegue fazer uma análise genética mais complexa, uma análise de diversos marcadores, para a gente conseguir ter uma sensibilidade maior com a análise de detecção precoce. Então, esses são os principais testes genéticos e análise de marcadores moleculares. Me parece que eles colocaram agora aqui um toque retal, era isso mesmo? Parece que nós temos uma imagem. Isso, olha. Tá? Esse aqui é um toque retal utilizado pelos médicos, né? Principalmente os urologistas em si, utilizam muito para detecção do câncer de próstata que ele está ali em cima. E esse aqui é o dedo do médico entrando exatamente pelo reto, onde a continuação seria o intestino. Ele toca não o câncer, mas por uma aproximação ele toca aquela saliência ali em cima do dedo. Muito bem. Após o teste, se o resultado for positivo para desenvolver a doença, o paciente já deve iniciar algum tipo de tratamento? Sim, ele deve iniciar o tratamento e a melhor maneira, obviamente, é que ele procure o seu médico, o médico especialista na área, para que ele possa passar as informações mais adequadas para o tratamento. Tá. Nós temos aqui agora um outro teste, é o mesmo, seria o toque retal, visto com o paciente em pé, a mesma coisa, olha, a parte retal, tá? E a parte da frente, você vê a bexiga lá em cima, a próstata, que é essa parte aqui atrás da bexiga. Perfeito. Você falou em PSA, o que é PSA? O PSA é um marcador molecular, ele é um marcador que fica no sangue e ele é um antígeno específico da próstata. Isso é o que significa o termo PSA. É uma proteína que ela é expressa na próstata e o aumento dos níveis dessa proteína no sangue, ele é encontrado muito frequentemente em pacientes que têm o câncer de próstata. Por isso que ele é um marcador tão importante, ele é o marcador mais estudado e mais frequentemente testado para a detecção precoce do câncer de próstata. Enquanto médico, só para exemplificar, existem exames comuns, que seria o teste em relação ao toque retal, existe o ultrassom de próstata, existe o PSA também e tal, e nem sempre uma próstata aumentada pelo ultrassom, ela é sinal de câncer. Tá? Daí que a gente associa o ultrassom ao PSA. Com o PSA alto, tá? Os antígenos altos em relação ao PSA, tá? E uma próstata aumentada,
aumenta-se o risco de um tumor, que pode ser câncer ou não, em relação à próstata, que não seja um benigno, que seria hiperplasia prostática benigna. Daí a intenção de se encaminhar a um especialista, certo? Exato. Me fala uma coisa, a medicina personalizada ajuda, quer dizer, auxilia na prevenção? Quer dizer, o que é? Primeiro vamos falar sobre o que é uma medicina personalizada, né? Sim. A medicina personalizada, ela é uma das grandes expectativas que se tem para a medicina para o futuro. É uma maneira muito diferente de se abordar o paciente. A gente, na medicina personalizada, a gente costuma dizer que a gente vai analisar individualmente cada paciente, entender quais que são as condições genéticas daquele indivíduo para que a gente consiga fazer um tratamento mais adequado. Então, a medicina personalizada é isso. Basicamente, a gente fazer uma análise individual, não usar testes que sejam genéricos. Por exemplo, PSA, todo mundo tem PSA. O teste do PSA, ele tem um nível de corte igual para todo mundo. Os testes genéticos não, eles são individualizados e as respostas daquele teste, eles vão conseguir ajudar o médico a entender qual que seria o melhor tratamento para aquele indivíduo. Além do câncer de pele, o câncer de próstata é o câncer mais comum em homens. As estimativas do Instituto Nacional de Câncer para 2014 e 2015 são de cerca de 68.800 novos casos de câncer de próstata. Não, é um absurdo isso, né? É um número alto. O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, seguido apenas pelo câncer de pulmão. Cerca de um homem em cada 36 morrerá de câncer de próstata. O câncer de próstata pode ser uma doença grave, mas a maioria dos homens diagnosticados com a doença não morrem por causa dela. Às vezes morre através dela. Quer dizer, são casos alarmantes, né? Por isso que eu acho que a medicina personalizada e esses novos exames que existem hoje, que não são invasivos, né? São nada invasivos, eu acho que é o futuro. Para a medicina personalizada, na verdade, a gente tem alguns testes invasivos, porque quando o paciente já tem o câncer, você precisa tirar um pedaço do tumor, fazer a biópsia do tumor, e a análise que será feita, ela será feita com o material genético daquele material que já tem a alteração que deu origem alteração celular, vai? Isso. Então, a análise é bem específica daquela região que já tem a doença desenvolvida. Então, a biópsia em si, para fazer a medicina personalizada, ela pode ser invasiva, mas a gente tem também outros tipos de testes que estão em desenvolvimento, um deles que é uma promessa muito grande, tem muita gente trabalhando para desenvolver isso o mais rápido possível, que é a biópsia líquida, que é uma maneira de você não ter que fazer a biópsia invasiva. Você pode fazer a biópsia a partir de material que esteja no sangue. Então você coleta uma amostra de sangue do paciente e tenta detectar mutações no DNA que estão sendo liberadas no sangue pelo próprio tumor. Então, a gente tem alguns testes invasivos e outros testes não invasivos que estão aí no desenvolvimento. Eu te garanto que a quantidade de homens que adeririam aí seria muito maior. Com certeza. Né? Muita gente foge de medo, não é verdade? Exato. Então, um teste desse tipo pode ser realmente o caminho para muita gente perder o medo de fazer a prevenção do câncer de próstata. Estamos aqui com o especialista em biologia molecular, Rafael Fonseca, e sequenciamento de DNA também, da Thermo Fisher Scientific, tá? que está nos colocando sobre o sequenciamento genético do DNA, sobre exames em relação a câncer de próstata e sobre há tempos atrás falaríamos em relação ao futuro, mas não é futuro, é em relação ao presente. Tá bom? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estou esperando as suas perguntas aqui, hein? Até lá, tchau! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Eu sou o Marcos Savoy, de Olho na Notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Olá pessoal, estamos aqui de volta ao programa Saúde em Dia. Eu, o Dr. Ângelo Pavinho, aqui com todos vocês, tá? Internautas, telespectadores, aguardando aqui as suas perguntas, tá? Pelo WhatsApp ou então pelo nosso e-mail aqui, tá bom? Hoje nós estamos aqui com o Rafael Fonseca, especialista em biologia molecular e sequenciamento de DNA da Thermo Fisher Scientific. Tá? E nós estamos falando exatamente sobre sequenciamento de DNA, genomas em câncer de próstata, ou seja, cânceres em geral, mas principalmente de próstata, e já nós vamos falar em relação ao câncer de mama sobre a Angelina Jolie. Tá? O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. Cerca de 6 a cada 10 casos são diagnosticados em homens acima de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. A média de idade no momento do diagnóstico é por volta dos 66 anos. Bom, veja bem, eu queria voltar um pouquinho nisso aqui, tá? Todo homem em si, ele vai ter um aumento de próstata no decorrer da sua vida, tá? E logicamente que quanto maior a idade, maior essa próstata ela vai aumentando. Não necessariamente esse aumento de próstata determina que a pessoa ela tem um câncer, ela tem um aumento de próstata, que eu acho que vocês têm uma imagem desse aumento de próstata. Bom, esse aumento de próstata em si não determina que ele seja alguma coisa ruim, ele pode ser uma hiperplasia prostática, tá? O problema maior que nós vemos é que as pessoas, os homens, eles fogem desses exames exatamente pelo toque retal. Coloca pra gente aí o exame toque retal. Olha, é isso aqui. Os homens fogem disso aqui, ó, do toque retal, achando que isso aqui vai depreciar o homem, vai deixar ele... Não vai deixar nada. Isso aqui pode salvar uma vida, pessoal. Sabe? Logicamente que o Rafael está aqui para falar pra gente que em breve, não que isso aqui vai deixar de existir. Não. Tá? Ele nunca vai deixar de existir, mas vai minimizar tudo isso. Porque com exames não invasivos, certo? Quer dizer, uma detecção no meio líquido de um câncer, poxa vida, não vai precisar mais picar, tirar pedaço de próstata de cá, de lá. Fantástico, né, Rafael, isso aí? Sim, sim. Isso é uma grande expectativa de esses testes serem criados, desenvolvidos. Ainda está tudo em fase de pesquisa, né? Não é nada que já esteja no mercado. Ainda o exame de toque é muito importante, porque ainda não existe nenhum teste oficialmente liberado para um procedimento não invasivo, mas é uma promessa muito grande e existe uma grande esperança de que esses testes sejam colocados, que é o que eu falei da biópsia líquida, né? Então, um teste que será feito a partir do sangue e buscando mutações no DNA, mutações específicas ao câncer de próstata que podem levar à detecção precoce, pode levar também a uma melhor escolha de tratamento e também, dependendo, até análise de
acompanhamento do paciente. Caso o paciente realmente tenha o câncer e aquele câncer foi removido, se aquele câncer voltar algum dia, aqueles marcadores você pode detectar e acompanhar ao longo do tempo. Então, são muitas aplicações que a gente tem com esses procedimentos não invasivos e realmente será uma grande contribuição da pesquisa para a vida, para o cotidiano das pessoas mesmo. E é importante também, telespectadores, internautas, olha só, os homens em geral, tá? Façam a sua avaliação médica com o seu médico de confiança, tá? O seu médico de confiança ele vai saber como proceder em relação a isso, porque uma detecção hoje de uma próstata aumentada, sem deixar que isso se transforme num câncer, ou se tiver um câncer, ele está localizado ali sem que haja uma metástase, pessoal, vocês não sabem isso aí, disso depende a vida. Tá? Porque uma coisa que existe uma metástase, o negócio ele desencadeia uma coisa enorme. Um paciente que pode ir para uma cirurgia ou então fazer um break de tudo isso aí via hormonal, tá? Uma injeçãozinha que se faz a cada 3 meses aqui do lado do umbigo que para esse câncer do jeito que está, a hora que entra numa evolução dessas, em relação a uma metástase, a pessoa vai direto para uma quimioterapia. Imagina só, pessoal, vamos agilizar, hein? Olha, não vamos deixar o câncer tomar conta de nenhum de vocês. Já tem uma pergunta no ar, tá? É do Luan Palino, aqui no centro. Obrigado, Luan. Continua com a gente. Meu avô teve câncer. Meu pai não. Eu tenho possibilidade de desencadear um? Bom, Luan, é uma pergunta bem interessante. Independente de o seu pai não ter tido o câncer, se você teve um caso na família e o avô é um parente próximo, isso indica um certo risco aumentado de desenvolvimento de câncer. Então, o recomendado é que para pessoas que têm familiares com casos de câncer de próstata, os procedimentos de detecção precoce sejam antecipados. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que isso comece a ser feito a partir dos 45 anos de idade, para quem tem algum caso na família. O caso mais... o tipo de familiar que leva um risco maior para a pessoa é quando você tem um irmão. Quem tem um irmão com câncer de próstata tem risco muito mais elevado do que tem um pai, por exemplo, com câncer de próstata. Tá. Mas isso não é um impeditivo, isso não é um motivo para quem tem câncer em familiares que não seja irmão, que não faça o teste. Ter o avô com câncer, com caso de câncer na família, é importante sim fazer a detecção precoce. Um caso de sequenciamento de genoma que ficou conhecido na mídia foi o da atriz Angelina Jolie. Isso foi mundialmente colocado. Que retirou as mamas, os ovários e as tubas uterinas, né? Estamos falando agora em mamas, né? Comente alguma coisinha sobre isso aí. O que aconteceu para isso chegar a isto? É um paralelo muito interessante esse com o câncer de mama e o caso da Angelina Jolie, que foi um caso tão veiculado na mídia. O interessante para o câncer de mama é que existem 2 genes que são muito frequentemente alterados nos pacientes que têm um histórico de câncer na família. Então, se você faz análise desses genes, você consegue determinar qual que é o risco que aquela pessoa tem de desenvolver o câncer. E a Angelina Jolie, ela tinha casos na família e ela fez o teste genético, né? E então ela tomou a decisão de retirar mamas, retirar o ovário, para tentar minimizar o máximo possível o risco dela desenvolver o câncer. Infelizmente, para a próstata, trazendo para o nosso assunto do Novembro Azul, não existe um marcador tão potente, tão comum quanto os marcadores que a gente tem para o câncer de mama. Então, isso mostra a importância de quem tem casos na família de fazer os testes, que seja o PSA, que seja o exame de toque retal, porque não existe um marcador genético tão forte quanto a gente tem para o câncer de mama. O que a gente tem são alguns marcadores com riscos menores. Então, o teste genético para câncer de próstata, geralmente, ele tem um sentido quando ele é feito associado a outros marcadores, como o PSA. Então, é muito diferente a maneira como a gente tem os testes genéticos para câncer de mama e para o câncer de próstata. Perfeito. Para quem não sabe e não tiver como realizar o teste de sequenciamento de genoma,
vai aí algumas dicas, tá? De alguns sintomas e percebendo qualquer um deles, você deve procurar o seu urologista ou então o seu médico de confiança imediatamente, tá? Micção frequente, quer dizer, fazer bastante xixi frequentemente, fluxo urinário fraco ou interrompido, tá? Impotência sexual, vontade de urinar frequentemente à noite, sangue no líquido seminal, sangue no esperma, tá? Dor ou ardor durante a micção ou xixi, fraqueza ou dormência em pernas, pés e membros inferiores, e a perda do controle da bexiga ou intestino devido, que pode ser devido à pressão do provável tumor que possa estar existindo, tá? E se a doença se disseminou, o homem pode apresentar sintomas como dor nas costas, quadris, coxas, ombros, algum problema ósseo e até o emagrecimento, logicamente, tá? O que o Rafael estava falando agora há pouco é que o estágio do exame de mama, ele está no estágio mais avançado do que o estágio do exame de próstata. Não é isso? Avançado no sentido de conhecimento. Né? A gente já tem muito mais conhecimento né? De como o câncer de mama surge por conta de genes que estão sendo herdados na família, do que para o câncer de próstata, não relacionado com o estágio da doença em si. Então, para o câncer de mama, a gente consegue fazer essa análise e identificar o risco da pessoa desenvolver o câncer de mama. Agora, para o câncer de próstata, existem alguns testes genéticos que eles são feitos para você saber se a pessoa já tem o câncer ali instalado. Então são momentos muito distintos. Muito distintos, né? Você não tem ainda o câncer e você quer avaliar o risco, o outro câncer já está instalado e você quer detectar ele precocemente. Então existem alguns testes genéticos que estão ainda também, de novo, em fase de pesquisa. Existe um estudo muito grande feito recentemente na Suécia, um estudo com centenas de milhares de homens, então um estudo populacional, um estudo bem significante, no qual foi feito essa análise genética juntamente com as análises de biomarcadores, como o PSA. Os dois juntos e também associados outros fatores, como idade, alguns dados relacionados à ultrassom da próstata, todos esses dados juntos conseguem dar uma sensibilidade melhor ao teste. Então você consegue fazer um teste muito mais efetivo, reduzir o número de biópsias desnecessárias. Infelizmente o nosso tempo é curto e temos que encerrar por hoje. Mas se ficou alguma dúvida sobre o assunto ou você quer ver algum tema especial aqui no Saúde em Dia, então envie uma mensagem pelo nosso WhatsApp 945647884 e com a sua sugestão desde já, tá? Eu agradeço a todos vocês. E agradeço também a presença do Rafael Fonseca, tá? Que veio aqui nos brindar sobre um sequenciamento genético, sequenciamento de DNA, já que ele é especialista em biologia molecular, tá? Pela Thermo Fisher Scientific, tá? Eu gostaria de convidá-los desde já, tá? Até a próxima segunda-feira, tá? Com mais um Saúde em Dia. Muito obrigado e até lá, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, viu? Obrigado, doutora. Tá, um abraço. Tchau.